Angolanas e angolanos, agradeço que me sigam no Twitter. Esta é a minha página. A partir dela vamos interagir sobre os mais diversos assuntos que afligem os angolanos e o país em geral. Trataremos de questões de toda a ordem, particularmente questões políticas, económicas e sociais. Muito obrigado. 3 anos do Twitter do presidente João Lourenço. Pouco mais de 100 posts fazem a breve história dos 3 anos do presidente João Lourenço no Twitter. O país está a trabalhar para reduzir as juntas médicas, é título de primeira página do Jornal de Angola, na sua edição de 13 de setembro. Quem o garantiu foi o presidente João Lourenço e podia tê-lo transmitido sem intermediação através, por exemplo, do Twitter, privilegiando o contacto direto com angolanas e angolanos. Em Angola, vários fatores contribuem para que este fenômeno não tenha ainda o papel relevante a que assistimos noutras latitudes, e podemos adiantar alguns. Os órgãos de comunicação tradicionais, jornais, rádios e televisão, são tutelados pelo governo. Logo, os mídias tradicionais passam a mensagem tal e qual à sede do poder. O Palácio da Cidade Alta determina a ausência de uma estratégia de comunicação coerente por parte dos serviços da presidência, que fazem uso das redes sociais de forma muito criativa, e talvez não menos importante, a personalidade do presidente João Lourenço, a que se acrescenta uma cultura de distanciamento e reserva que caracteriza os políticos angolanos, para quem a necessidade de informar não vai além dos comunicados institucionais do Birro Político do Partido do Poder, o MPLA. No dia 5 de setembro deste ano, o país emocionava-se e agitava-se com a morte do médico Silvio Dalla, sob custódia da Polícia Nacional. O médico foi detido e conduzido a uma esquadra de Luanda porque conduzia o seu carro sem outro ocupante, senão ele sem máscara. Nesse dia, o presidente João Lourenço escrevia no Twitter: gesto nobre dos kuduristas angolanos ao homenagearem o grande Sebem. O kuduro é nosso, é angolano e orgulha-nos. A felicidade todos nós queremos. Muita saúde para o Sebem. De lá para cá, e até ao momento que escrevemos, dia 13 de setembro, o presidente não voltou ao Twitter para dizer fosse o que fosse a quem o segue, e são mais de 75 mil pessoas. No sábado, dia 12 de setembro, em que a população saía à rua em protesto pela morte do médico às mãos da polícia, com t-shirts pretas onde se lia em letras brancas: "Eu sou Dr. Silvio Dalla". O presidente inaugurava o Hospital Central do Bié, com nome do médico cirurgião canadiano Walter Strangway. Sobre uma coisa e outra, nada disse no Twitter, nem sequer aproveitou para, e de forma direta, explicar por que é que se dava o nome de um médico canadiano a um hospital angolano, sendo que a biografia do médico o explica. Uma rápida passagem pelo Twitter e temos que os principais líderes do mundo democrático, e não só, fazem desta rede social um lugar privilegiado para passarem a mensagem aos cidadãos. E podemos não referir o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido pela sua mais do que prolífera produção twitteira, ou primeiro-ministro indiano Narendra Modi, ou o presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, que lideram a lista dos políticos com mais seguidores. E temos outros exemplos, o do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que faz do Twitter o meio privilegiado para transmitir mensagem, entrando frequentemente em direto, do presidente francês Emmanuel Macron, ou ainda do Papa Francisco, que transformou o Twitter no púlpito da sua mensagem ecumênica. A comunicação política tem um papel importante no sistema democrático, contribuindo para uma cidadania do conhecimento. Não é uma exigência dos cidadãos que o presidente comunique com eles. Deve ser uma prerrogativa do presidente usar as plataformas online à sua disposição para criar proximidade com os cidadãos. O presidente João Lourenço usa as redes sociais, mas muito pouco. Meus prezados compatriotas, estejam onde estiverem, este canal nos vai aproximar certamente mais.
Um ano novo muito feliz e próspero, escreveu o presidente João Lourenço no dia 24 de janeiro de 2018. Podemos dizer que foi mais uma promessa não cumprida, embora o início tenha sido promissor. Nesse mesmo dia, escrevia outro tweet. As nossas diferenças não comprometem os nossos objetivos fundamentais. Ontem, tive uma conversa produtiva com o primeiro-ministro português, Dr. António Costa, à margem do Fórum Econômico Mundial que decorre em Davos, na Suíça. Na altura, Angola e Portugal enfrentavam um momento particularmente tenso das relações bilaterais e que ficará para a história como o irritante provocado pelo processo judicial instaurado em Lisboa ao ex-vice-presidente da República de Angola, Manuel Vicente, que acabaria por ser tramitado para Luanda. Não são muito frequentes tweets do presidente. Entre janeiro de 2018 e setembro de 2020, temos pouco mais de 100 postagens, digamos assim, em breve análise e divididos em categorias como política nacional, africana ou internacional, cooperação africana e internacional, economia nacional, africana ou internacional, desporto nacional e internacional ou cultura. Temos que, nos últimos meses, o presidente tem se focado mais na política e cultura do país, o que também se explica devido à pandemia e ao fecho das fronteiras aéreas e terrestres de Angola, e que no primeiro ano privilegiou a sua atividade além fronteiras e cooperação africana, como a já referida presença em Davos ou presença em Addis Abeba para a reunião de líderes da União Africana. A esse propósito, no Twitter, o presidente deu conta da sua intervenção e escreveu: "Temos que resgatar os valores de solidariedade que nortearam a ação dos países fundadores da Organização da Unidade Africana, hoje União Africana." E, ainda no Twitter, o presidente continuou a dar conta com relativa frequência das suas deslocações dentro e fora do Namíbia à Nigéria e de outros assuntos. A 19 de fevereiro de 2018, escrevia: "A nossa tarefa em prol da democracia continua firme. O Executivo vai preparar as condições para que as eleições autárquicas sejam realizadas antes das eleições gerais de 2022, em data a negociar entre as formações políticas com assento parlamentar e o concurso da sociedade civil." Logo a seguir, a 13 de março, não basta vivermos no multipartidarismo com a realização periódica de eleições. Não basta haver liberdade de expressão e de imprensa. Só existe um verdadeiro Estado democrático e de direito lá onde houver um sistema de justiça eficiente ao serviço dos cidadãos. Em maio, João Lourenço escrevia: "Conversei na manhã de hoje com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa na sequência da decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Felicitamo-nos pelo feliz desfecho do caso e reiteramos a vontade de seguir em frente com a cooperação entre os nossos dois países." E desta forma se fechava o ciclo do irritante diplomático entre os dois países. Ainda no mesmo ano de 2018, o presidente João Lourenço dava conta dos seus encontros com o presidente Vladimir Putin, Xi Jinping e Erdogan, ou do aplicativo móvel Qualificar. Em setembro, participa na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Regressa a Angola por Madrid, onde conversa com Filipe VI, e tudo isto é assinalado no Twitter. Em novembro de 2018, escreve: "Ao celebrarmos os 43 anos da independência, cada angolano deve refletir sobre a necessidade de honrar o feito dos nossos heróis da liberdade, com o compromisso de preservarmos o nosso patrimônio comum. Somos Angola e precisamos ser cada vez mais nós mesmos. Viva Angola." Antes do final do ano, em dezembro, num tweet do presidente, podemos ler: "Na próxima sexta-feira, recebo aqui no Palácio jornalistas de órgãos nacionais e estrangeiros para, numa entrevista coletiva, abordarmos temas relevantes sobre o nosso país. Estou, pois, consciente que um cidadão informado é um ativo inabalável para a nova Angola. Estamos juntos." O ano de 2019 começa com boas notícias no campo digital e o presidente escreve:
considera o governo eletrônico um importante fator para o desenvolvimento do país. Por isso, anuncia o lançamento do CEP, um portal que disponibiliza informações e serviços públicos eletrônicos. À medida que avançamos no tempo e no Twitter do presidente João Lourenço, vão rareando os tweets. O presidente de Angola faz referência, no início de 2019, aos seus encontros em Joanesburgo com os presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping e Erdogan, à margem dos BRICS. Pouco tempo depois, dá os parabéns pela vitória à seleção de futebol de sub-17, que teve meritório desempenho no Mundial do Brasil, e em abril visita Abel Chivucovuco no hospital. A fotografia do encontro é publicada num post do Twitter. Em maio de 2019, o presidente João Lourenço, acompanhado da primeira-dama Ana Dias Lourenço, está no ato da investidura do presidente Cyril Ramaphosa na África do Sul e logo a seguir, ainda em maio, vai até a República Democrática do Congo, onde participa numa homenagem a Etienne Tshisekedi. Tudo isto passa por posts do presidente no Twitter. Por aí também passam as suas emoções ao assistir a um jogo da Seleção Nacional e a sua solidariedade para com os palancas negras que foram derrotados ou a sua homenagem à mulher africana. É ainda no Twitter que se assinala e se congratula com a nomeação de médico angolano Filomeno Fontes como diretor do Instituto de Medicina Tropical de Portugal, em Lisboa. Em Nova York, a Jane Costa recebe, em 27 de setembro de 2019, um prêmio das Nações Unidas. O presidente não deixa de sublinhar o momento no Twitter. O mundo assistiu ontem em Nova York, nas Nações Unidas, à entrega do prêmio Campeões da Terra 2019 a um grupo de jovens, entre os quais a ambientalista angolana Jane Costa, pelo trabalho científico de exploração da bacia do Okavango, no Quanto Cubango. Estamos orgulhosos de si. Por falar em prêmios, o presidente não deixou de felicitar antes, em junho, uma outra angolana distinguida internacionalmente. Os meus parabéns à jornalista angolana Luísa Rogério, eleita membro da Comissão Executiva da Federação Internacional de Jornalistas no decurso do congresso realizado em Tunis. Só com trabalho árduo, profissionalismo e perseverança somos reconhecidos. Angola se orgulha, escreveu o presidente. Em novembro de 2019, continuam as felicitações, desta vez ao novo líder da UNITA. Felicito Adalberto da Costa Júnior pela sua eleição a presidente do maior partido da oposição. Que esta eleição represente o fortalecimento da oposição a bem da democracia. Entretanto, chegou 2020 e logo em janeiro, ecos de um novo vírus que se disseminava entre humanos na China. Em fevereiro, chegava à Europa e em março, a Organização Mundial da Saúde declarava que o mundo enfrentava uma pandemia. A Covid-19 veio para ficar e interromper uma vida normal. Em janeiro de 2020, o presidente ainda escreve no Twitter: depois de 12 dias de férias no país, estou de regresso ao trabalho com as energias renovadas. Nosso país tem encantos maravilhosos que devemos valorizar. Promovamos o turismo interno como contributo para a melhoria das infraestruturas hoteleiras e a qualidade dos serviços. Mas em abril, no mundo virado do avesso, as preocupações eram outras. Num tweet, o presidente fazia uma triste felicitação. Felicito os jovens angolanos que, a partir da China via TPA, transmitem sua experiência na luta contra a Covid-19. Vossa autodisciplina foi o segredo da vitória da vida sobre a desgraça. Compatriota, siga o exemplo deste caso de sucesso. Fique em casa. O mundo confinou e o presidente confinado ao Palácio da Colina de São José, sem aproveitar as plataformas online para comunicar com os cidadãos ou aproveitando-as muito pouco. Ao contrário de muitos líderes que usaram as redes sociais para comunicar de forma frequente com os cidadãos.
O presidente de Angola deixou essa tarefa a cargo dos seus auxiliares do Poder Executivo, com particular destaque para a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, e para o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, entretanto designado Adão de Almeida. Outros ministros fizeram raras e polêmicas aparições, como o ministro do Interior, Eugênio Laburinho, ou o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião. As suas referências nos últimos meses no Twitter são para a Covid-19, com especial incidência para com os cuidados a ter e para o reforço do Executivo na área da saúde, com a criação de novas infraestruturas hospitalares, e esse tendo sido um quase monotema, abrindo uma exceção para se referir a 19 de agosto ao golpe de Estado no Mali. Acompanhamos com atenção os últimos acontecimentos no Mali. Independentemente das razões na base das quais o presidente eleito foi deposto, repudiamos e desencorajamos esta forma de forçar a alternância do poder. E a música, as celebradas lives no Cubico em tempo da pandemia. Em 5 de julho, o presidente escreve: "Felicito os organizadores do programa Live no Cubico por manterem viva a nossa cultura. Uma saudação a todos os artistas que neste e em outros programas televisivos da TPA e da Zimbo fazem boa companhia às famílias angolanas." Sobre a grave crise econômica que o país enfrenta ou sobre as mortes de cidadãos às mãos da Polícia Nacional, o presidente nada diz, nem no Twitter.